Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, louvado seja Deus, todos os louvores, glórias a Allah, que a paz, as bênçãos, a misericórdia de Deus estejam sobre todos os profetas e mensageiros. Profeta Adam, profeta Noé, profeta Ibrahim, Abraão, profeta Moisés, Musa, profeta Isa, Jesus, o profeta Muhammad. Que a paz, a bênção, a misericórdia de Deus esteja sobre todos eles, sobre todos os seus companheiros e todos os seguidores, até o dia do juízo final. Amém, amém, amém. Testemunho que não há divindade a não ser Deus único, sem sócio nem parceiro. Testemunho que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, último profeta e mensageiro, que Deus, louvado seja Ele, escolheu para toda a humanidade. Prezados, estimados pais, mães, alunos, irmãos, irmãs, senhores e senhoras, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu desejo que a paz, a misericórdia e a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Pedimos a Deus perdão, que perdoe nossos erros, nossos pecados. Pedimos a Deus que cure nossos doentes. Pedimos a Deus, louvado seja Ele, que resolva nossos problemas, nos oriente para resolver nossos problemas. Pedimos a Deus, louvado seja Ele, que nos encaminhe na senda reta e nos aceite no paraíso com sua misericórdia, com permissão dEle. Hoje em dia as pessoas no mundo inteiro estão vivendo com muitos problemas, com muito medo em relação a coronavírus de um lado e a situação econômica, a situação comercial do outro lado, por causa do fechamento do comércio, da corrupção dos políticos e dos governantes. E infelizmente ainda surge o racismo em alguns países contra nossos irmãos. Infelizmente tudo isso está culminando em muitos outros problemas na nossa vida. Todos esses problemas que nós estamos vivendo na nossa vida podem ser classificados de uma de duas situações. Ou é um teste de Deus, em árabe nós chamamos de ibtilá, ou seja, é uma situação que Deus coloca a gente para a gente poder refletir sobre o que nós estamos fazendo. É um teste que Deus está nos testando para agirmos o mais rápido possível, retornarmos à obediência, executarmos as ordens que Deus nos deu, nos orientou para cada um de nós voltar para Ele. Ou é um castigo de Deus para os humanos que deixaram de adorar a Deus, louvado seja Ele, associando a Deus outros que jamais podem ser adorados, mas infelizmente essas pessoas elas estão erradas, estão caindo na incredulidade. Então seria um castigo, como se estivessem colhendo o que plantaram de traição e corrupção em relação a Deus. Então, ou é ibtilá, ou é um teste de Deus, ou é um castigo de Deus. A pergunta que nós, como muçulmanos, devemos sempre fazer: qual é a saída? O que eu devo fazer para resolver meu problema, para poder sair dessa situação que eu me encontro ou que nós nos encontramos? Então, ou seja, o muçulmano ele tem que seguir sempre o caminho do querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para resolver seus problemas. E Deus, louvado seja Ele, nos ensina no Corão Sagrado, no versículo 38 do capítulo 22, Surat Al-Hajj, a peregrinação. Deus, louvado seja Ele, fala em árabe: A'udhu billahi minash rajim, busco refúgio em Deus, louvado seja Ele. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Certamente, com certeza absoluta, que Allah, Deus único, louvado seja Ele, defende aqueles que creem. Com a mesma certeza, Deus, louvado seja Ele, não ama aqueles que são traidores ou aqueles que são ingratos diante de Deus. Então por isso a gente tem que pegar exemplos relatados por Deus no Corão Sagrado ou na vida do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Vamos começar primeiro com uma situação que aconteceu com o profeta Musa, profeta Moisés, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. Quando ele estava diante do Mar Vermelho, junto com seus seguidores, milhares dos seus seguidores, e atrás dele estava o exército de Faraó. Então o Faraó estava junto com seu exército e na frente dele estava Moisés encurralado. O mar na frente deles e atrás deles o exército do Faraó. Então naquele momento, naquela situação, os seguidores de Moisés falaram para Moisés: agora chegou o nosso fim, agora é o nosso fim. E ficaram com muito medo, muita preocupação. E falaram: ó Moisés, agora é o nosso fim, hoje todos nós morreremos. O nosso querido amado profeta Musa, Moisés, que a paz e a bênção de Deus está sobre ele, disse: não será o nosso fim, pois Deus está conosco. Aqui Deus nos mostra que quando nós recorremos para Deus com sinceridade nas nossas dificuldades e nas nossas adversidades,
Com convicção plena, Deus nos protege e nos tira destes problemas. Imaginem essa cena. Milhares de seguidores junto com o profeta Moisés encurralados ali entre o Mar Vermelho e os soldados do faraó. Com o faraó, enquanto Moisés, o profeta Musa, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, recorreu a Allah, louvado seja ele, Faraó recorreu à sua arrogância, Faraó recorreu a seu poder, Faraó recorreu ao seu grande exército, imaginando que ele seria invencível. O Faraó disse a seu exército: agora chegou o momento de aniquilarmos e matarmos todos os seguidores de Moisés e acabar com eles. Eu sou o rei do Egito. Então todos disseram: sim, o senhor é rei do Egito. E então ele achava que, pelo fato de ser o rei do Egito, tudo que estava no Egito estava sob seu comando. E como aquele Mar Vermelho pertencia ao Egito, ele imaginava que a água do Mar Vermelho também estava sob seu comando. Então ele disse: a água também está sob meu comando, eu vou aproveitar esta oportunidade para matar Moisés e seus seguidores e afogá-los nesse mar e matá-los nesse mar. Então ele imaginava que o mar iria ajudá-lo, ele imaginava que a água iria ajudá-lo. Porém, Deus, louvado seja ele, vai defender o profeta Moisés, porque o profeta Moisés tomou Deus como seu guardião, tomou Deus como seu protetor, buscou refúgio nele com convicção, com sinceridade e com devoção. O Mar Vermelho é o mesmo, a água do mar é a mesma, porém Deus abriu o mar em avenidas de chão firme para que Moisés, Musa e seus seguidores pudessem passar em segurança e paz. E logo após, Deus fez com que este mesmo mar e esta mesma água afogasse e matasse o faraó e a maior parte do seu exército. Vamos refletir sobre essa situação que nós nos encontramos agora, nesta atualidade, diante da pandemia, diante das doenças, diante das preocupações, diante das dificuldades financeiras, diante do racismo, diante de todos os problemas que nós estamos envolvidos. A quem devemos recorrer? Devemos recorrer ao dinheiro? Não. Devemos recorrer às pessoas? Não. Devemos recorrer às nossas forças? Também não. Devemos recorrer a Deus, louvado seja Ele, que controla tudo nesse universo. Deus nos dá a resposta no Corão Sagrado, no capítulo 7, Surat Al-A'raf, no versículo 196, onde Allah SWT fala, depois de A'udhu Billahi Minash Rajim, busco refúgio em Deus, louvado seja Ele, do maldito Satanás. Inna waliya Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Com certeza, absoluta certeza, meu guardião e protetor é Allah. É Ele quem revelou o livro sagrado e é Ele quem me protege. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem ampara e cuida dos virtuosos, dos honestos e dos decentes. Porém, por isso, meus queridos irmãos, estimadas irmãs, devemos sempre tomar Allah SWT como nosso guardião, nosso protetor. Devemos ser pessoas honestas. Devemos corrigir o que nós fazemos para sempre sermos pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas virtuosas. Se nós nos apegarmos aos mandamentos de Deus e seguirmos e praticarmos o que Deus pediu para nós, automaticamente Deus ele vai apoiar a gente como apoiou o profeta Moisés. Ele vai proteger a gente como protegeu o profeta Moisés e seus seguidores. E não somente protegeu, mas Deus também acabou com o exército de Faraó, dizimou o exército de Faraó com a mesma água e o mesmo mar que Deus socorreu o profeta Moisés e seus seguidores. Deus afogou Faraó e seu exército. Pois tudo nesse universo está abaixo do comando de Allah, glorificado seja Ele. O grande problema nosso do dia de hoje é que ao invés de nos apegarmos a Deus, ao invés de seguirmos e praticarmos seus mandamentos, muitas pessoas colocam a confiança delas no dinheiro. Muitas pessoas colocam a confiança delas no poder, ou nos políticos, ou na força, ou na sua alma, ou na sua fama, ou na sua fama ou força dos outros. Deus quer que nós retornemos para Ele, Deus quer que nós voltemos para Ele, Deus nos ama e quer que coloquemos Ele em primeiro lugar. Nada acontece na nossa vida sem propósito, nada acontece à toa, nada é por acaso, tudo tem seu propósito.
Mesmo esta pandemia que ceifou milhares de vidas de pessoas e fez com que muitas pessoas sofressem nos hospitais ou nas suas casas, não é à toa essa pandemia. Deus não quer que soframos, Deus não quer que a gente sofra. Deus, ele quer o nosso bem. Nós não fomos criados para vivermos nessa terra eternamente. Nós fomos criados para viver nessa terra um tempo limitado, temporariamente. Nossa vida nessa terra, ela é limitada. Deus não quer que sejamos julgados e Deus não quer que a gente vá para o inferno. Deus quer que a gente vá para o paraíso. Só que a gente tem que buscar o paraíso. A gente tem que buscar os mandamentos de Deus. Geralmente o ser humano, ele é impaciente, ele quer um resultado imediato. Ele pensa no hoje, ele pensa no agora, ele quer tudo o mais rápido possível. E o verdadeiro muçulmano, o servo de Deus, ele vê sempre o bem em tudo que ocorre na sua vida, mesmo que aparentemente pareça ser o fim ou a morte daquela pessoa querida. O muçulmano enxerga isso como sendo um prêmio de Deus para quem morreu com esta doença ou morreu injustamente. Pois na verdade, todos nós um dia morreremos, e essas pessoas que morreram com essa doença ou outras doenças que eles não tinham condições de se defenderem ou morreram injustamente, na verdade a gente diz que elas são mártires. E Deus, louvado seja ele, no Corão Sagrado fala que o mártir, ele não morreu. O mártir, ele está vivo. Essas pessoas, elas estão vivas sob a misericórdia de Deus, sendo sustentadas por Deus, louvado seja ele, e irão morar eternamente felizes no paraíso, para sempre, embaixo da misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos, nós devemos sempre tomar o exemplo dos nossos queridos amados profetas e mensageiros. Uma outra pequena história do nosso querido amado profeta Zacarias, tio de Maria, mãe de Jesus, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre Zacarias, Maria, Jesus, todos os profetas e mensageiros. Então, quando a esposa de Zacarias ficou grávida, Deus, louvado seja ele, escolheu para o filho de Zacarias o nome dele, Yahya. Foi o primeiro ser humano a ter esse nome. Antes, nunca um ser humano tinha esse nome, Yahya. Em português, a gente fala João, só que a palavra em árabe é Yahya. E o que significa Yahya? Yahya significa a pessoa que está sempre com vida. Aí você imagina, mas poxa vida, Yahya, que é João, filho de Zacarias, ele foi morto injustamente. Então ele é um mártir, ou seja, ele não morreu diante dos olhos de Deus, ele está vivo e está eternamente vivo no paraíso. Então, essa misericórdia de Deus para nós, ele quer que nós moremos no paraíso eternamente. Deus nos ama. Então, sempre devemos estar com Deus e não nos preocuparmos. O nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele nos ensina que devemos sempre estarmos com Deus. Devemos sempre suplicarmos a Deus, devemos sempre obedecer às ordens de Deus, devemos sempre tomar a Deus como sendo o nosso guardião, tomar a Deus como sendo o nosso protetor. Aumentarmos a nossa fé com a prática, com as adorações, aplicarmos na nossa vida os mandamentos que Deus, louvado seja ele, pediu para nós, para que sempre Deus esteja conosco e nada acontecerá a nós sem a permissão de Deus. Mesmo que o mundo inteiro se juntar para fazer mal a você, ninguém conseguirá te fazer mal a não ser com a permissão e o consentimento de Deus. E mesmo que o mundo inteiro se juntar para fazer o bem para você, ninguém conseguirá fazer o bem para você a não ser com o consentimento e a permissão de Deus, louvado seja ele. Por isso, tome Allah como seu guardião, tome Deus como seu guardião e ele te protegerá sempre. Muitos de nós têm dívidas, muitos de nós estão com problemas financeiros nesse período atual. Ouçamos essa história para aprendermos como devemos fazer para pagar as nossas dívidas e resolver nossos problemas financeiros e nossas pendências financeiras. Az-Zubair ibn Awam, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre nosso querido amado profeta e que Deus esteja satisfeito com todos os companheiros. Az-Zubair ibn Awam, antes da morte dele, ele recomendou a seu filho Abdullah que fizesse o possível para tomar Deus como seu guardião e protetor,
para poder sanar e pagar as dívidas de Az-Zubair. Az-Zubair ele foi morto numa invasão e infelizmente não teve condições de pagar a sua dívida. Nós sabemos que por maior que sejam os nossos erros, nossos pecados, Deus ele perdoa os nossos erros, nossos pecados. Porém, a dívida ela não é perdoada a não ser que a pessoa que emprestou perdoe esta dívida. Mas se essa pessoa que emprestou não perdoar essa dívida, no dia de juízo final, essa pessoa vai cobrar os seus direitos e o que os outros devem a essa pessoa. Porém, no dia do juízo final não existe dinheiro, ninguém vai ter dinheiro para pagar a dívida no dia do juízo final. Por isso que nós temos que tomarmos conta e pagarmos as dívidas enquanto estamos vivos e recomendarmos a nossos filhos, nossos irmãos, que paguem as nossas dívidas se por acaso adoecermos e morrermos. Senão, no dia do juízo final, a pessoa ela vai perder das suas boas ações, que são hasanat, e elas vão ser utilizadas para pagarem a dívida. E o problema é que corre o grande risco de, infelizmente, essa pessoa acabar parando no inferno de acordo com a dívida que ela tinha, se perder muitos hasanat, se perder muitas ações. Então, nesse caso, Abdullah tomou Deus, louvado seja Ele, como guardião e protetor e fez de tudo o mais correto possível até que quitou toda a dívida do seu pai. Quando nós, seres humanos, praticarmos as adorações exigidas por Deus e aumentarmos essas adorações, ou seja, fazermos as adorações voluntárias, que nós chamamos de sunnah, ou ainda além da sunnah, a gente fazer mais ações voluntárias, rezarmos mais vezes, orarmos mais vezes, jejuarmos mais vezes, suplicarmos a Deus mais vezes, ajudarmos as pessoas mais vezes. Você não precisa ter dinheiro para ajudar o outro. Qualquer sorriso no rosto de uma pessoa é uma sadaqa, é uma boa ação. Uma ligação para um parente seu é uma sadaqa, é uma caridade. E tudo isso contabiliza para Deus, louvado seja Ele, e isso aumenta a sua relação com Deus, louvado seja Ele. Então vai chegar um momento de tantas ações boas que você fez, que você vai estar tão próximo de Deus, Deus vai estar tão próximo de você, e aí Deus vai te amar. E quando Deus te amar, devido à sua sinceridade, aos seus atos sinceros para Deus, então Deus, louvado seja Ele, vai fazer com que você enxergue com a sabedoria de Deus. Você ouça com a sabedoria de Deus. Você pense com a sabedoria de Deus. Você tome as decisões com a sabedoria de Deus. Se você se entregar a Deus e viver conforme Deus quer, quando morrerá na satisfação de Deus e terá a misericórdia de Deus, louvado seja Ele, aqui nesta terra e na vida eterna, feliz, em paz para sempre. Por isso pedimos sempre a Deus, louvado seja Ele, que afaste de nós o medo, tire de nós o medo em relação ao presente, em relação ao futuro, que sempre nós temos dúvida como vai ser amanhã, como será amanhã. Pedimos a Deus que tire esse medo de nós, que afaste de nós a tristeza do que passou, a tristeza dos nossos erros e faça com que a gente tenha a sabedoria de Deus para podermos trilhar o caminho correto. Pedimos de Deus a sabedoria para que resolvamos os nossos problemas com a paz e a misericórdia de Deus. Pedimos, suplicamos a Deus que nos dê muitas bênçãos, nos agracie, nos abençoe, abençoe nossa vida, abençoe nossa família, nos dê sustento, nos dê o bem no sustento, nos mantenha firme no caminho de Deus para que sempre possamos alcançar a paz e a misericórdia de Deus nessa vida e na eternidade. E sejamos junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção Deus sobre ele no dia de juízo final e no paraíso com nossos familiares e com quem nós amamos. Amém, amém, amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E que a paz, a bênção e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês.